Depois de realizada a correção das atividades, vamos iniciar, dar início à nossa matéria em desenvolvimento. Na aula passada falamos sobre fábulas e nessa aula também daremos continuidade a mais pistas, ou seja, a mais coisas para que nós reconheçamos dentro do texto de fábula, para que haja o convencimento de que é uma fábula. Bom, iniciando. Provérbio. Provérbio é um tipo de frase curta com um fundo moral. Pelo nosso país afora aí, existem milhões de provérbios. Inclusive, na última aula que nós tivemos em sala de aula, na Escola Luiz Silva, eu fiz um apanhado junto com vocês. Cada um foi me dando uma ideia de provérbio e nós enchemos o quadro e vocês passaram para o caderno. Bom, na aula passada, a fábula foi sobre o pastor e os lobos, E teve no final o quê? O seu provérbio, que foi o provérbio que a pessoa não deve mentir, O pastor mentia muito e no momento de necessidade ele pediu ajuda e ninguém acreditou nele. Hoje nós vamos falar sobre a segunda fábula, a ser trabalhada aqui, tá? Que é sobre a Assembleia dos Ratos. A história, eu vou resumir. Vários ratos se uniram para poder tomar uma decisão de acabar com o gato que infernizava a vida deles, Então, milhões de ideias foram dadas entre os bichos para saber qual a solução, que acabaria com aquela perseguição do gato de vez com eles. Então, a solução foi colocar no pescoço do gato um sino, para que quando ele se aproximasse, todos os ratos saíssem correndo sabendo que ele estava ao redor. Só que veio a pergunta, quem? Quem colocaria? Quer dizer, as pessoas dão ideias, Mas para dar ideias tem que ter o quê? A firmeza de realizá-las, certo? E o fundo moral dessa fábula que vocês vão ver nos exercícios de vocês, que vocês já vão receber, tá? E vão constatar a moral aí da história, que falar é fácil, mas fazer é que são elas. Então o provérbio é o quê? Uma frase curta com fundo de moral, para que quando a gente termine a fábula, a gente tente colocar isso para a nossa vida, como experiência. Para que serve isso? O que isso me diz? É para uma reflexão melhor, ok? Continuando. O tempo e o espaço na narrativa. Bom, o que é narrativa? É uma história contada. Narrar é contar. Uma fábula é uma narrativa, é feita através de narrativa, de uma história contada, e a narrativa tem que ter os personagens, tá? Aliás, tudo bem, tem que ter os personagens e também tem que ter o tempo e o espaço nela. O tempo, quando acontece, e o espaço, onde. Então agora eu vou dizer para vocês, o tempo e o espaço nas fábulas é realizado de uma forma imprecisa. Às vezes, por alguns detalhes, a gente consegue descobrir onde é o espaço e quando, mas na maioria do tempo não existe com precisão o tempo e o espaço. Por exemplo, na outra fábula da aula passada, não houve precisão também, Presume-se
que tenha sido o quê? Numa montanha, num lugar montanhoso, porque o pastor estava com com as suas ovelhas no lugar alto, né? Numa montanha. Então presume-se que tenha sido num lugar bem alto, numa montanha, mas não tem precisão, nem de modo e nem de tempo, ok? Os tipos de personagens que podem aparecer numa fábula, né? Ou seja, não só numa fábula, mas em todos os textos narrativos, já que são contadas histórias, tem que ter personagens. Pode existir o narrador protagonista, é aquele que é o mais importante da história, é aquele que atua positivamente. Existe o personagem antagonista, que vai contra o protagonista, ou seja, ele perturba, ele persegue o personagem principal. Professora, pode existir numa história, de uma narrativa, vários protagonistas? Sim, vários personagens principais e vários também personagens antagonistas que vão lutar contra eles, certo? E existe o terceiro tipo de personagem, que é o personagem secundário, ou seja, quase não atua, quase não tem participação, ok? O foco da narrativa. Quando a gente ouve falar nessa palavra, o foco da narrativa, parece que é uma coisa difícil, não é não. Alguém conta a história, alguém narra a história. Essa pessoa é um narrador. Ele, quando participa dela, ele é um narrador personagem. Por quê? Porque ele participou da história. Então ele narra em primeira pessoa do singular. Quando ele não participa da história e só conta a história, né, sem a participação dele, ele é só narrador observador, não participou. Ele só observou, falou da história de alguém. Aí ele está narrando em terceira pessoa, certo? Então existe o foco narrativo, que determina que tipo de narrador está sendo aparecido, né, no texto. Se ele é narrador, observador ou personagem. Pelas pistas que eu posso retirar, é só observar os verbos. Se os verbos estiverem em primeira pessoa, lógico que está falando da própria pessoa, né? Então, o narrador está sendo participativo como personagem. Se estiver falando em terceira, ele não está dentro, ok? Continuando. Bom, agora vou fazer um breve comentário para a gente finalizar a respeito dos dois textos lidos, né? A diferença das fábulas lidas. Lá no Pastor e os Lobos, né? Qual foi os personagens? O personagem foi o pastor, né? Foram o pastor e os ratos. E na Assembleia, não, desculpa, no Pastor e os Lobos, os personagens foram o pastor e o lobo, desculpa, tem outra vez. Na Assembleia dos Ratos foram os ratos, eles que começaram com a história, tá? O tempo na história do Pastor e os Lobos pode ser numa montanha, mas como eu falei, é impreciso o tempo e o lugar. E lá na Assembleia dos Ratos, nem tempo nem local são exatos. No primeiro ainda deu pista que fosse na montanha. No segundo não teve pista nenhuma. Por quê? Tempo e espaço são imprecisos nos textos narrativos de fábula. O tipo de narrador que foi apresentado na história, o Pastor e os Lobos, foi o tipo de narrador observador. Ele não participou, ele só contou a história do Pastor e os Lobos. E na Assembleia dos Ratos,
ele também foi narrador observador, porque não participou, só falou sobre a história, né, da Assembleia dos Ratos. Moral da história, de uma e de outra. Da primeira, do pastor e os lobos. De nada adianta mentir, pois quando falamos a verdade, ninguém acredita. Aí é um provérbio, ou seja, a moral da história, uma frase curta com tanta importância para a reflexão, para que vocês tentem aproveitar algo para a vida de vocês relacionada a esse provérbio, tá? E na segunda Assembleia dos Ratos, falar é fácil, fazer é que são elas. Outro tipo de provérbio, né? Que a gente tenta retirar esse fundo de moral para nos melhorar nas atitudes, né? Quer dizer, falar é fácil, mas será que você vai conseguir realizar? Então é por aí. Bom, aqui chegamos ao final da nossa aula, mas relembrando aqui, ó, que existem as diferenças entre as fábulas, e as diferenças foram essas. Umas, às vezes, meio que sem pista nenhuma, ainda tem alguma palavrinha que faz a gente descobrir o lugar ou o espaço, e outras não. Então, uma apresentou mais ou menos, que foi a montanha, e na outra não. Então, aqui terminamos a nossa aula, né? E eu peço a vocês que realizem as atividades que se seguem, que vocês peguem o texto e imprimam, isso se tiver impressora ou facilidade para isso. Caso não tenha, o que vocês podem fazer? Copiar. Tem que copiar no caderno para ficar organizado, para vocês lerem e responderem com atenção, observando os textos. Então, fábula, tanto em uma como outra, teve personagens, teve o foco narrativo, narrador, observador, né? Teve diálogos entre si, porque também há diálogos, se há personagens, há diálogos. E houve também um fundo moral, ou seja, um provérbio utilizado no final da história para uma reflexão melhor, tá? Então eu me despeço de vocês aqui com saudade e mandando um beijão e um abração bem grande, tá? Um beijo, queridos.